Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que tá o som aí para vocês? Me dá um feedback do som. O pessoal já tá entrando. A professora Thaís já entrou. Como é que tá aí o som para vocês? Vou aguardar só o feedback de vocês para a gente poder começar. Maria Zélia, Andresa, Renatinha. Obrigada, Renatinha. Pessoal, vou pedir para vocês irem enviando esse aviãozinho aí para todo mundo que pode aprender demais com essa live de hoje, aprender sobre esse tema tão atual que é o Covid. E eu vou enviar aqui o convite para a professora Thaís, que é uma grande honra recebê-la. Enquanto isso, vocês vão enviando. São ótimos. Obrigada, Zélia. Isso, vamos aguardar aqui a Thaís, que já está entrando. Olá, Thaís! Oiê, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo bem, e bem? você? Estou te ouvindo Tudo bem bem? também. Ah, que bom. Que bom. Primeiro quero te agradecer, é uma grande honra nós estarmos juntas aqui para essa live. Vou aprender muito sobre o Covid, que Bri- não é a minha área, né? Fisioterapia respiratória, mas é um tema super atual, que é para todos, né? Porque Com a gente certeza. está pegando muito paciente aí com sequelas de Covid, com alterações devido ao Covid, então realmente é um tema muito importante aí para todos da fisioterapia e todos da atualidade, todos do mundo. Com Thaís, certeza. vou te apresentar aqui para o pessoal. A Thaís é fisioterapeuta, trabalha no UTI há 11 anos, na linha de frente desde o início da pandemia. Atua na reabilitação do paciente pós-Covid do hospital até o retorno às atividades diárias. Então, Thaís, de novo quero te agradecer por você estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sempre peço para os meus convidados falarem um pouco deles e como você começou aí nessa área da fisiorrespiratória, do Covid. Fala um pouquinho para gente. Tá bom, então. Primeiro agradecer o convite, né, que é uma honra também poder compartilhar o conhecimento. Eu acho que a gente fala muito da pandemia, a gente fala muito sobre, tipo, o que trouxe de ruim, trouxe doença, trouxe morte, mas assim, trouxe também as lives, que era uma coisa que antes não existia e possibilita a gente acabar se conhecendo, né? Por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, trazer essa proximidade do mundo virtual e que a gente consiga compartilhar cada vez mais o nosso conhecimento, a nossa atuação e como que a gente acaba trabalhando. Eu sou aqui de Foz do Iguaçu. Aqui tá frio, essa semana passada tava calor, agora fez um frio essa semana. Ontem praticamente virou o tempo, assim, então é bem comum essas viradas de tempo. E eu trabalho num hospital aqui de Foz, que chama Hospital Ministro Costa Cavalcante. Eu trabalho lá já faz 11 anos e eu sempre trabalhei nas UTIs. Então, eu trabalho, desde que eu me formei, quando eu estava na faculdade já, eu já pensava em trabalhar nessa parte de fisioterapia respiratória, fisioterapia intensiva. E aí eu fui me especializando nessa área. Então, meu foco sempre foi UTI geral e UTI neonatal. Gosto também da coronária, mas tenho preferência na UTI geral. E aí, quando veio a pandemia, eu acabei indo para o Covid justamente pela minha experiência com ventilação mecânica. Mas antes da gente ter toda essa questão de pandemia, todo esse boom de que, fisioterapia respiratória, ventilação mecânica, eu comecei a fazer um movimento também para ir pro consultório. Então, eu comecei a ver que eu não precisava esperar que o paciente ficasse doente ao ponto de chegar numa UTI e que daí eu pudesse atender ele. E aí eu comecei a fazer algumas formações. Então, eu fiz, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, eu fiz uma formação que chama Reequilíbrio Tóraco-Abdominal, que é RTA, e é uma metodologia, é um método bem específico, né? E aí, o que que ele busca mostrar? Ele busca mostrar que o corpo respira, que a gente respira como um todo, e que a respiração é o pano de fundo. E aí isso abriu a minha mente assim de uma maneira espetacular, porque o que que acontece? Quando a gente fala de fisioterapia respiratória, normalmente a gente pensa no paciente doente, então a gente sempre pensa naquele paciente com DPOC, a gente pensa no paciente com bronquite, com asma, e ninguém podia prever que a gente ia ter uma pandemia e ia ser realmente uma doença respiratória. Então, quando a gente fala disso, a gente pensa assim, meu Deus, então a fisioterapia é só a parte da ventilação mecânica?
Será que é só isso que a fisioterapia acaba atuando nos pacientes de COVID? E aí a gente acaba vendo que, na verdade, não, porque a gente precisa muito desse conhecimento da ventilação mecânica quando a gente está nos pacientes mais graves, que é aquele paciente que está dentro de uma UTI, mas nem só de ventilação mecânica se faz uma reabilitação. Não adianta a gente recuperar um pulmão e a gente perder muita massa muscular. Porque como que a gente vai devolver esse paciente para a sociedade, né? A gente fala assim, como que você devolve ele para a família, como que você devolve ele para casa, para as atividades, para o trabalho. Então, quando a gente fala de COVID, a gente sempre pensa que existem vários graus de comprometimento. Então, a gente fala tanto do comprometimento pulmonar, mas a gente fala de órgãos e sistemas. E nesses sistemas a gente tem o sistema musculoesquelético, né? Igual você falou, a respiratória não é tanto a minha praia. Às vezes o movimento não é a minha praia em específico, né? Mas a gente acaba vendo que é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa base e a gente vê que a respiração ela faz parte de um todo. E não só assim, olha, estou doente com Covid e agora eu preciso de uma fisioterapia respiratória. Na verdade, não, né? Sim, maravilhoso o que você falou, concordo plenamente. Inclusive, é uma pergunta que eu ia te fazer, uma das perguntas aqui que eu ia te fazer, eu vou aproveitar e colocar logo, Sim. porque desde que começou a pandemia, isso deve estar acontecendo com muitos fisioterapeutas, né? Como eu falei, eu não estou dentro de um CTI, trabalho, né, com a questão musculoesquelética e muitos pacientes que eu já atendi ou que eu atendo, vai lá, me liga e fala assim, Vanessa, eu estou com Covid. E o que eu posso fazer para Uhum. evitar ter algum comprometimento respiratório? Ou o que eu posso fazer para prevenir alguma que avance ou que evolua de uma forma pior? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Como que a gente pode orientar os nossos pacientes? A gente sempre tem que pensar que, por exemplo, assim, quem está assistindo a live, tanto você que está participando, eu que estou aqui falando, a gente não para pensar na respiração. A nossa respiração, ela acontece. Então, a respiração, ela acontece nos bastidores do nosso movimento. Então, você respira porque você quer alguma coisa. Você quer um copo de água, você quer falar, você quer se movimentar, você quer ir ao supermercado, você quer dirigir. Então, você precisa desse mecanismo de respiração porque você precisa de oxigênio, gás carbônico, que faz parte dos nutrientes fundamentais que a gente precisa no nosso corpo. A gente tem muitos aminoácidos, a gente tem muitas substâncias que acabam promovendo esse funcionamento que a gente tem no nosso corpo. E o oxigênio e o gás carbônico, a gente faz parte desse equilíbrio. Então, quando a gente fala de Covid, a gente tem que pensar assim, que o pulmão ele está passando por um momento de que ele está combatendo como se fosse uma avalanche de eventos e de inflamações. E aí você diminui a concentração de oxigênio, você não consegue fazer aquela troca gasosa que você faria normalmente. Então a tua respiração ela fica mais curta. E aí quando que a gente orienta o nosso paciente? Porque às vezes você fala assim para o paciente, não, você tem que caminhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas qual que é o limite? O limite é a questão do cansaço e do início da falta de ar. Mas aí você fala assim, mas antes eu não conseguia correr, então eu preciso correr para testar se eu tenho falta de ar? Não. Na verdade, é você observar as atividades que você fazia sem pensar, por exemplo, às vezes tomar banho, comer. Quando o paciente fala, nossa, eu não quero comer porque eu estou muito cansado, é um sinal de alerta. Se você está cansado para você comer, então, significa que você precisa prestar um pouco mais de atenção. Porque às vezes você fala, vou tomar um banho mais tarde porque agora eu tô cansado. Mas a comida, se você for pensar em questão de sobrevivência, a comida vem primeiro do que a higiene, né? Com Então, certeza. assim, quando você está poupando uma energia da alimentação para você respirar, significa que você já tem que procurar um auxílio maior, um auxílio médico. Às vezes você precisa ter um contato um pouco maior. Então, normalmente, quando eu recebo esse mesmo tipo de pergunta, estou com Covid, e agora o que eu faço? Eu sempre falo, observe os sintomas, observa se você tem falta de ar, está cansado. Daí você pensa assim, mas daí agora eu estou em casa e eu vou ficar aqui fazendo o quê? Estou entediado, vou arrumar o guarda-roupa. Tipo, não é a hora de você arrumar o guarda-roupa, não é a hora de fazer faxina, não é essa hora, porque você precisa poupar energia. Você está em casa, em isolamento, tanto pela questão da transmissão do vírus, mas principalmente para você poupar a tua energia
que você gasta nas suas atividades de vida diária, seja trabalho, seja em casa, o que cada um vai ter de ocupação. Não é hora de você falar, vou fazer uma mega faxina, vou desentulhar meu guarda-roupa, porque às vezes você fala assim, como que você descompensou? Ah, então vou lá, resolvi passar uma vassoura na casa e daí passei mal. Então, assim, é muito pequeno o esforço para a pessoa que vai falar assim, nossa, foi só passar uma vassoura, não dei conta. Mas quantos sinais pequenos o corpo já foi emitindo e ele também não percebeu, né? Então eu sempre oriento muito essa percepção das atividades que a pessoa faz durante o dia, que é considerado normal, e se ela apresenta um cansaço maior do que o esperado. Perfeito. Você orienta algum exercício respiratório nesse caso? Ou seja, a pessoa estando bem, se sentindo bem, você orienta algum exercício de expansão, de expansibilidade? Eu gosto muito de orientar as caminhadas. Eu acho que caminhadas de 3 a 5 minutos, eu acho que elas fazem mais efeito do que fazer aqueles exercícios de inspiração profunda. Quando você fala de fazer uma caminhada de 3 a 5 minutos, você tem que pensar que você acaba estimulando tanto o movimento quanto retorno vascular, você estimula, né, a capacidade respiratória. Quando você pede para o paciente fazer exercícios respiratórios de inspiração profunda, ele não é treinado para isso, ele não tem o conhecimento técnico. Então a ideia dele vai ser assim: quanto mais ar eu puxar, melhor vai ser. E muitas vezes ele acaba usando muito musculatura acessória. Então, às vezes você fala, olha, é melhor você caminhar de 3 a 5 minutos de manhã, 3 a 5 minutos à tarde e observar. Ah, eu não cansei nada, então amanhã você aumenta para 7 minutos. E aí vai observando como que o corpo vai respondendo. É um exercício global, como a caminhada, é muito mais proveitoso do que você fazer vários exercícios respiratórios na intenção de fazer uma expansão pulmonar específica e você acabar desencadeando tanto uma crise de tosse, que é um dos sintomas bem comuns, quanto pode desencadear broncoespasmo em pacientes que já têm um histórico de asma, e aí às vezes você acaba piorando a situação do paciente ao invés de ajudar. Outra coisa que eu sempre recomendo é o posicionamento em prona, que é de barriga para baixo, que a gente acaba otimizando a ventilação pulmonar na parte posterior do tórax. Então, pouca gente sabe, mas assim, a maior concentração de alvéolos é na parte posterior. Então, é por isso que a gente coloca sempre os pacientes de barriga para baixo. Não é todos os pacientes que são pronados. Existem necessidades. Mas se você quer saber assim, o que eu posso fazer para me ajudar nesse período que eu estou em casa, é essa questão da caminhada de 3 a 5 minutos e ficar esse período de barriga para baixo. Não precisa ser o dia inteiro. Você pode ficar 30 minutos, 45, uma hora e fazendo alternações de posicionamento. Uma vez aconteceu uma situação que era bem interessante de... Ó, a Fran mandou boa noite maravilhosas. E a Cláudia, os meninos aqui de Foz. Uma vez aconteceu uma situação bem interessante. Eu estava avaliando uma paciente de pós-Covid e essa paciente tinha uma ausculta pulmonar muito diminuída à direita e era persistente. E eu falei, mas o que acontece? Tipo, é que eu gosto de deitar e aí a minha gata deita assim em cima aqui do meu colo. Eu falei, olha, então não é hora assim. Você vai. Ah, mas ela gosta muito. Eu falei, tudo bem, ela pode gostar muito. Só que ela tá causando uma resistência. Então, às vezes você fala assim, eu deito e o meu gatinho deita em cima do meu colo. Não é a hora, porque a gente está causando uma resistência, porque toda vez que você vai fazer uma inspiração, você tem, além da resistência já, que a tua musculatura está trabalhando, que você tem toda a questão inflamatória, você tem todo o peso do gatinho, do cachorrinho. Então, às vezes, é um pequeno detalhe que você acaba não se ajustando, né? Nossa, perfeita essa colocação. Eu tenho duas gatinhas aqui. Daí você Quem já você ficou se falou já. imaginando. Aquelas muitas vezes deitam em cima de mim, e aí eu já pensei, é uma orientação importante, realmente. Sim, Muito com bom. certeza. Porque quando você vai fazer um exercício de respiração, você sempre tem que ter uma consciência corporal. Se você vai nessa consciência de você trabalhar com o teu paciente, que ele fala assim, você tem que puxar o ar ao máximo, não é ao máximo, porque senão você acaba puxando tanto ar que você acaba, não, aguenta mais um pouquinho, e aí você acaba estimulando muito a musculatura acessória. Então você precisa colocar a consciência no paciente que
tem um limite. Então, o nosso pulmão, ele tem um limite. A gente tem um peso, e esse peso é a quantidade que o nosso pulmão vai expandir. Então, a gente não consegue fazer com que você faça uma mega expansão pulmonar de um paciente que ele não tem essa capacidade. Então, você consegue melhorar realmente a expansão pulmonar, mas sem criar grandes compensações. Né? Então, é sempre o objetivo é você buscar sempre ter uma maior consciência corporal possível que você puder ofertar para o paciente. Perfeito. Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Covid, né? Ou seja, falasse um pouco da doença, que é o nosso assunto, Aham. e aí você falasse um pouco sobre ela, as suas principais repercussões, as principais consequências. Fala pra gente. Quando a gente fala de Covid, a gente sempre tem que pensar que é um vírus. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a questão da transmissão. E a transmissibilidade. Então, a gente sabe que o Covid, ele é um vírus, né? O coronavírus é um vírus que ele é transmitido por aerosóis. E aí, esses aerosóis, eles têm uma distância que eles se propagam. Então, por exemplo, pode ser 90 centímetros, 1,5 m, 2, tudo depende. Por exemplo, assim, vamos supor que uma pessoa que tenha Covid vai espirrar na frente de um ventilador desses em casa, a partícula vai muito mais longe do que se ela tivesse com a máscara, se ela cobrisse a boca, como são as orientações para quando você vai espirrar ou tossir. Quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que quantas pessoas são infectadas e quantas pessoas por exemplo, se eu estou infectada, para quantas eu consigo transmitir. Então tem um estudo que é feito e ele é liberado pelo Imperial College de Londres, e aí ele identifica qual que é a taxa de transmissibilidade, e aí a gente consegue ter uma noção de como que está a pandemia. O ideal é que essa taxa ela esteja sempre abaixo de 1, que significa o quê? Que 100 pessoas não contaminam outras 100 pessoas. Então, por exemplo, quando uma taxa está 0,85, 0,90, significa o quê? Que de 100 pessoas infectadas, entre 85 e 90 vão ser infectadas de novo. Mas quando essa taxa está acima de 1, significa que 100 pessoas, por exemplo, podem infectar 120, outras 120. Então, eu não infecto só a pessoa, mais uma pessoa, eu posso infectar mais uma ou duas pessoas. E aí que a gente acaba tendo esse controle de como que está o manejo da pandemia. Outro índice que a gente acaba tendo é a questão das mortes, né? Qual que é o índice de mortes, qual que é o índice de transmissão e de casos. Então, quando a gente fala de mortes, a gente tem que pensar que o coronavírus ele tem uma incidência de uma taxa, uma incidência, eu não lembro se é incidência agora, eu tô na dúvida, mas, por exemplo, assim, a taxa de mortalidade dele é cerca de 1,5%, é 1,5%. Quando a gente fala por exemplo, da gripe do H1N1, a gente tem uma taxa de cerca de 4%. E outras doenças também a gente tem essas taxas. Então, quando a gente fala da mortalidade, que essa era a palavra que eu queria, quando você fala assim, e o coronavírus é uma doença muito mortal. Quando você fala da questão do vírus, a gente leva em consideração que ele tem 1,5%, né? Então, ele é uma taxa baixa. Mas ele acaba afetando vários sistemas. Então, por isso que as comorbidades, elas são tão importantes. E é por isso que é tão importante você ter esse conhecimento, porque o que, que acontece? Da mesma maneira que ele afeta principalmente a parte pulmonar, ele pode afetar a parte cardiológica, através de uma miocardite, ele pode causar arritmias, e aí às vezes o paciente ele teve o COVID, mas a causa da morte não foi a questão, o vírus propriamente dito, foi a consequência do vírus. Então, às vezes, ele pode ter causado uma arritmia cardíaca, pode ter causado um distúrbio circulatório e esse paciente teve um sangramento, pode ter tido um AVC hemorrágico. Então, a gente pode ter várias outras causas que não tenha sido exatamente o vírus. Assim como a gente tem a sepse pulmonar, a gente tem as questões dos comprometimentos renais, que é muito importante. Então, normalmente os pacientes acabam evoluindo para hemodiálise por causa de uma insuficiência renal.
A gente também tem a questão da medicação. Então, assim, antes a gente não tinha vacina, e aí era uma questão que a propagação de informações, ela, da mesma maneira que ela é muito benéfica, ela se propaga muito rápido, a fake news. Então, existiam várias combinações de medicamentosas que eram muito prejudiciais ao paciente. Então, a gente teve casos que foram noticiados de pessoas que, quando foi orientado, olha, o vírus, a higiene é importante, então é importante limpar as superfícies, é importante a lavagem das mãos com água e sabão, porque o sabão quebra a película do vírus, então o sabão mata o vírus. Daí algumas pessoas começaram a ingerir água com sabão, porque eles entenderam que se eles ingerissem isso, eles também iam matar o vírus. Então é muito complexo essa disseminação de informações. Então a gente teve Muito. casos de que pessoas que, por exemplo, tiveram intoxicação por ingerir água com sabão, a gente teve casos de pessoas que foram a óbito por lesão pulmonar causado pela nebulização de comprimido de cloroquina macerado. Então, assim, a informação ela é muito importante, mas você tem que ter muita consciência da informação que você vai compartilhar. Então, é Sim. muito difícil você falar para o paciente, você pode fazer vários exercícios. Eu sempre falo para os pacientes assim, o menos é mais. Eu prefiro pecar por você te resguardar do que te colocar muito mais exercícios do que você pode fazer e sobrecarregar o teu sistema respiratório. Porque daí a gente vai desencadeando uma avalanche. Então, se você está um dia lá mais cansado, nesse dia você já está muito exausto, você já respirou mal, você já acumula mais ácido lático, no dia seguinte provavelmente você vai ter mais dor, então você não vai dormir bem. Aí você já vai ficar ansioso, porque você fala, nossa, tô piorando a cada dia. E aí você vai entrando num looping. E esse looping acaba causando alterações tanto na questão respiratória, quanto na musculoesquelética, quanto na questão da saúde mental. A gente vê também que muitos pacientes, a ansiedade é o grande problema deles, né? A ansiedade é o que limita. Né? Então eu falo assim, a dor é um grande limitante, mas a ansiedade também, porque o paciente acaba não sabendo mais o que é real e o que não é. Você tocou num ponto muito importante, né? Porque muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico de Covid e tinha como teria como evoluir até muito melhor, mas ele fica muito ansioso, muito tenso, muito estressado. E eu queria que você Exatamente. falasse um pouco dessa questão emocional para gente, assim, porque eu sei de alguns casos de pessoas que descompensaram e foram para o hospital por uma questão muito mais emocional do que uma questão de repercussões Aham. do Covid. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você está vendo isso em relação aos seus pacientes? Quando a gente fala de respiração e ansiedade, a gente tem que sempre pensar nos comportamentos do nosso corpo. Então, por exemplo, assim, o nosso corpo, quando a gente está numa crise de ansiedade, quando a gente está mais ansioso, ele já fica com uma respiração mais curta. Então, a pessoa já fica com aquela respiração curtinha. E ela já fica mais pronta ou para brigar ou para se esconder. Então, você tem muita mobilização. Se você se colocar. Deixa eu só ajeitar aqui meu celular para ver se melhora um pouquinho, para eu mostrar. Se você se coloca como se fosse para brigar, Vou você tirar o estufa o comentário peito. para você ver. Deu. Isso. Ó, você estufa o peito, então você já limita a mobilização. Porque assim, a gente tem que pensar que a caixa torácica, as 6 primeiras costelas, elas fazem um movimento de braço de bomba, certo? E as 6 Certo. últimas a gente vai abrindo como se fosse em alça de balde. Se eu estufo o peito para brigar, eu limito esse movimento. Mas se eu me encolho, eu limito mais ainda. Então, o paciente que ele está com o Covid, ele está muito ansioso. Primeiro, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se ele teve que parar de trabalhar, como vai ficar a função financeira, não sabe. Ai, meu Deus, eu vou precisar de um hospital, vai ter vaga, vai ter ventilador, vai ter isso, vai ter aquilo, tem medicamento, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. São várias questões que ele começa e aquilo vai desencadeando. Então, aquele paciente ele vai ficando aqui, ó, fechado, encolhido. E a respiração dele automaticamente vai ficando mais curta. Só que chega um ponto que ele não consegue mais diferenciar se aquela respiração curta é em questão da ansiedade dele, por ele não ter o controle da situação, ou se realmente é
da patologia. Porque quando a gente fala de dispneia, a gente coloca que a dispneia ela é uma sensação de uma falta de ar. E aí, às vezes você pergunta para o teu paciente assim, você está com falta de ar? Não. Daí ele está lá assim, respira. Mas você não está cansado? Não. Porque aquele é o basal dele. E aí, às vezes, você vê que ele está usando musculatura acessória, você vê que ele está com uma respiração descompensada, mas ele não sabe respirar de outra maneira, né? Então, você precisa dar esse conforto para a respiração. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de internações e tudo mais, a gente acaba pensando o seguinte também, a gente pensa que você fala assim para o paciente, né? E é uma das orientações que às vezes a gente tem que passar, que, por exemplo, você fala para o teu paciente assim, a mídia sempre coloca, tipo, ah, foi entubado, tipo, vai morrer. Não, às vezes a intubação é o que você precisa para descansar a musculatura respiratória, para descansar, tirar, tratar melhor essa inflamação, para você melhorar essa troca gasosa, para você melhorar esse equilíbrio corporal. E aí, a partir do momento que você coloca para o teu paciente, fala, olha, se você for entubado, vai dar tudo certo, o teu corpo precisa, você já começa a trabalhar com ele, do que chegar a um ponto, viu, se você for entubado, você vai morrer? Porque a verdade é essa, todo mundo tem o medo de morrer. E quando o paciente fica muito tempo internado, um grande problema que a ansiedade causa é o medo de voltar para o hospital. Então ele tem X, vai fazer uma consulta, Isso, travou. automaticamente ele Vamos aguardar. vai. Oi, voltou. Voltou? Tinha travado, voltou. Eu falei, então se esse paciente, por exemplo, ele vai. Fica muito tempo internado, ele acaba ficando com um trauma de hospital. Ele pensa, meu Deus, se eu olhar para o lado torto, eu vou voltar para o hospital. Então ele acaba ficando limitado. Então você tem que começar a trabalhar para levar ele de volta para as atividades normais. E você tem que começar a trabalhar a questão de alta. Por exemplo, assim, o paciente pós-Covid não é um paciente que vai ficar para sempre. Por exemplo, quando você vai falar, ah, é um paciente, por exemplo, de Pilates, né? Você vai sempre trabalhar com aquele paciente. Então, tem pacientes que falam assim, nossa, faço Pilates há 2, 3, 5 anos. O paciente pós-Covid, você tem que trabalhar alta, né? Porque ele não era um paciente respiratório prévio. Você pode tratar todas as sequelas respiratórias, mas ele não era um paciente respiratório prévio. O paciente que é respiratório crônico, provavelmente ele já tinha acesso à fisioterapia respiratória, então ele já fazia fisioterapia respiratória. Agora, aquele paciente que é pós-Covid, você tem que trabalhar alta, você tem que liberar ele para o movimento e trabalhar para ele. Se ele quiser voltar a correr, fazer esporte, dirigir, é para isso que você tem que trabalhar. Perfeito. Quais as principais sequelas musculoesqueléticas? Fala um pouquinho da parte musculoesquelética pra gente. Quando a gente fala de músculo esquelética, eu acho que a principal sequela que fica é a questão de você perder muita massa muscular e você ter dificuldade na marcha e equilíbrio. Então, é muito isso, sabe? Eu acho que o paciente ele perde muito essa questão muito rápida, essa mobilidade e a marcha. Da mesma maneira, você consegue recuperar até que relativamente rápido, mas você perde a marcha muito rápido. Então, essa mobilidade e força de membros inferiores, ela é bem considerável. Outra coisa é movimento fino para dedos, punho e dedos, que é a questão de você escrever, a questão de você cortar um alimento, cortar uma carne, né, alguma coisa assim, que você precisa de uma destreza maior. Então, normalmente você vai por etapas, né? Então você consegue facilitar a questão da alimentação. Ah, vai comer alguma coisa, você tem que estimular o paciente a comer sozinho. Mesmo que para isso você tem que cortar a carne, vamos supor assim, para ele antes, e ele tem que estimular, vai comendo, vai tentando. Só que a marcha, a partir do momento que você consegue trabalhar, de você melhorar essa questão de tanto do paciente ter mais equilíbrio, ter uma melhora de força muscular para o ortostatismo, para a questão do centro de gravidade, você consegue melhorar muito mais fácil a coordenação fina. Então, você consegue trabalhar de uma maneira melhor. Então, por exemplo, quando você vai falar assim, tá, mas o que eu vou fazer com o meu paciente?
Se ele voltou, ele tá lá jogado na cama. Então você vai começar a trabalhar de colocar ele sentado, para ele ter um equilíbrio de tronco, para ele permanecer sentado. E ele vai cansar, e vai cansar muito fácil. Então você vai, descansa, vai de novo, descansa, vai de novo. Caminha um pouquinho, volta de novo. Às vezes o paciente fala, nossa, mas ele não vai conseguir caminhar 3 minutos. Tá bom, você pode caminhar 1 minuto e sentar e descansar 2 minutos. Então você começa gradualmente. E lembrando sempre que os pacientes que permanecem internados muito tempo, principalmente os pacientes que ficaram entubados, eles usaram muitos sedativos. E às vezes eles podem ter um delírio. Muitas vezes esse paciente ele fica muito confuso, ele perde a noção de tempo e espaço, acaba trocando o dia pela noite. Então, quando você coloca ele no centro, que você coloca ele ortostatismo, que você mantém o olhar horizontalizado, ele começa, é como se ele estivesse voltando, tipo, a ser ele mesmo. Só que ele vai precisar de ajuda. Muito bom, muito bom. É, Você falou um pouco da musculatura acessória, né? Então eu queria que você falasse um pouco em relação ao Covid, isso, assim, como fica a parte do diafragma, a respiração fica mais curta, fica mais apical. Explica um pouco disso Isso. pra gente. Normalmente, quando você está com falta de ar, normalmente assim, né? Se você for parar para pensar mesmo, sem o Covid, a pessoa já não respira com o diafragma trabalhando plenamente. A gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem muitos diafragmas que trabalham em hipertonia, hipotonia. A gente sabe que tem muita alteração de pressão abdominal que acaba interferindo. Então, a gente sabe que normalmente as pessoas elas já trabalham num estresse basal. Então, você está sempre preocupado com o que você vai fazer amanhã, o que você tem que fazer, entregar durante a semana, o que vai acontecer da pandemia. Eu falo que uma das coisas que a gente precisa começar a conversar é, tipo, gente, a pandemia está acabando, e daí você vai fazer o que da vida? Porque você pergunta para as pessoas assim, você faz atividade física? Não, agora começou a pandemia, eu não faço atividade física. Mas você não faz nada? Não, não faço mais nada, eu fazia antes. E como que tá a sua alimentação? Ah, agora que acabou, começou a pandemia, eu comi mais, eu engordei 5, 10, 15 quilos. E aí, quando acabar? Porque assim, a gente está vendo que as taxas de vacinação elas estão aumentando a cada dia e as medidas elas estão se flexibilizando. Então as academias já estão abertas, os parques, né? A gente tem ainda essa questão de um certo distanciamento, mas é possível já você cuidar de alimentação, você praticar atividade física, você cuidar de saúde mental, as escolas já estão voltando. Então a gente começa a trabalhar toda essa questão, porque você trabalha um paciente que ele está já em estresse, tipo, a pandemia chegou e mudou toda a minha vida. Aí veio o Covid, mudou toda a minha vida novamente. Mas daí, depois do Covid, a tua vida vai mudar de novo. Então, como que você trabalha isso, né? Então, quando a gente fala Excelente de colocação a respiração, tua. porque assim, você tem que começar a trabalhar o paciente, fala, viu? É igual assim, você pega e fala assim, eu faço a unha toda semana. E aí a minha manicure começou a vir na minha casa. E ela fala, viu, daqui uns tempos você vai ter que começar no salão. Aí você olha, não sei se eu quero. Daí ela falou, não, não, acabou. Então, assim, esses atendimentos online, a não ser que você pegue e fale assim, eu vou atender alguém do Rio de Janeiro, alguém lá da Bahia, de São Paulo, que não é da minha cidade, ok, justifica, mas as pessoas ficarem dentro de casa, você vai ter que começar a trabalhar para o teu paciente sair de dentro de casa. Sim. E principalmente a questão das crianças, por exemplo, as crianças não interagem mais. Então elas acabam interagindo com videogame. Então ela joga videogame com os amiguinhos, todo mundo conversa online. Mas as crianças não brincam mais, elas não vão mais para a escola, elas não têm Tem que aprender a atividade. socializar Tem de que novo, aprender a né? socializar de novo. E aí, quando a gente fala dessa socialização, a gente também tem que falar de respiração. Porque, por exemplo, assim, o nosso sistema respiratório, ele evolui conforme a gente vai evoluindo e vai crescendo. Então, você começa a respirar a partir do momento que teve o parto, beleza? Então, você não está mais respirando através do sangue materno. Então, você precisa respirar realmente. A criança, o bebê nasceu, chorou, o ar entrou no pulmão e, na verdade, o bebê chora justamente por isso, porque o ar entra no pulmão e expande todos os alvéolos de uma vez e dói. E aí, por isso que, normalmente, ele dá primeiro choro. Que aí você tem essa alternância de pressão. E aí,
Conforme o bebê vai crescendo, o sistema respiratório vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, o bebezinho ele nasce, as costelas são todas horizontalizadas. Conforme ele vai trabalhando o movimento de rotação, que você vai trabalhando e tendo essa obliquidade de descendência. Mas se essa criança, que só vai ter o sistema respiratório formado quando ele tiver cerca de 8 anos de idade, que é quando realmente fecha completamente a faixa abdominal, essa criança não corre mais, ela não brinca mais, ela não trabalha essa questão de jogar bola, de trabalhar, de você fazer a dissociação de cintura, tanto cintura escapular quanto cintura pélvica. Então, por exemplo, as crianças que hoje estavam nessa fase de desenvolvimento, ainda desenvolvimento motor, né, que você trabalha muito essa questão de esporte, nas crianças de até 8, 10 anos, elas ficaram dentro de casa. Então, o que vai repercutir? Só aqui, ó. Então, essas crianças provavelmente é muito mais fácil elas terem uma tendinite, terem alterações posturais quando elas tiverem o estirão de crescimento. Porque nenhuma criança vai sentar em casa, deitar para assistir aula online, numa postura certinha. Normalmente ela vai estar lá, jogada no sofá, deitada. Então, tudo isso a gente vai ter muitas repercussões da pandemia, além da parte respiratória. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso. Por exemplo, assim, beleza, você não pegou Covid, você pegou, não teve uma sequela respiratória, mas e a sequela muscular? Como que você vai tratar? Através da atividade física, através de caminhada, corrida, esporte. Como que isso vai funcionar? Isso vale para todos, né, Thaís? É o que você falou, quem teve e quem não teve, porque Exatamente, todo porque... mundo muito mais em atividades passivas, muito mais, com muito menos atividade, não só atividade física, mas atividade, mas a gente está bem menos ativo do que a gente era, né? É o que eu falei em uma Sim. outra live, as crianças iam até a escola, a gente ia até o trabalho, a gente andava para pegar, nem que seja o carro, o ônibus, enfim, o metrô. Agora não, agora a pessoa Agora não. acordou, ela liga o computador e vai trabalhar. Então, Exatamente. E aí você entra muito naquela questão, sabe? Igual a gente estava conversando. Eu faço academia 3 vezes na semana. Daí eu falo assim, eu corria antes no verão, 2 vezes na semana. Então eu fazia atividade 5 vezes. Daí eu parei de correr. Daí você fala, por que você parou de correr? Eu falo, porque tá muito frio, tá 2 graus e tá muito escuro. Daí você fala, mas por que você não vai em outro horário? Daí eu falo, eu gosto de correr de manhã. Só que eu vou antes de atender, então tá muito escuro. E depois? Depois também tá escuro. Então, tipo, você tem 2 desculpas. Quantas pessoas você tá na mesma desculpa, né? E aí você fala assim, você vai trabalhar, você coloca um uniforme. Então você vê, nossa, minha calça tá apertando. Aí você fala, preciso tomar uma atitude. Mas se você tá em casa, você fica às vezes de pijama. Fica de legging, que vai cedendo. E quando a moletom, pessoa vê, exatamente. moletom. E aí quando você vê, você perde o hábito, né? Do autocuidado. Você perde o hábito de você se observar. Por isso você fala, eu tô em casa mesmo. Muito bom. Perfeito aí, galera. Ó, vamos agitar, hein? Quarentena tá acabando. Vamos fazer alguma coisa. Que a Porque Thaís assim, falou a é muito verdade é essa. importante. Se você falar assim, por exemplo, a gente tá em pandemia ainda, a gente tá. Mas assim, por exemplo, nos Estados Unidos a vida já voltou ao normal. O caminho também vai acontecer isso no Brasil. A gente já tem 50% da população brasileira vacinada a primeira dose e 25% as 2 doses. Então a gente tem que trabalhar nesse ponto também com o nosso paciente. Falar assim, viu? E aí, você vai fazer o que agora? A pandemia não vai mais ser uma desculpa. Isso mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouco das variantes, né? Então eu queria. Agora a gente faz aqui em casa arte marcial, então hoje na aula de arte marcial estava lá, já falaram uma outra variante. Eu falei, gente, essa eu nem sabia, essa saiu hoje, novidade. Eu queria que você falasse Essa eu um nem pouco tô das sabendo. variantes. A variante dos Estados Quando Unidos. a Não gente sei, fala. é o que falaram lá, não sei É, se tem ou não. Eu queria que você falasse um pouco dessas variantes e o que elas trazem de repercussões diferentes para os nossos pacientes, ou se trazem alguma ou não. então, na verdade, assim, quando a gente fala do Covid, a gente sempre pensa assim, que você vai ter. Não tem como eu te falar assim, tem um Covid original e coisa e tal, né? A gente fala de Covid-19 e a gente sempre colocou como um sintoma clássico tosse seca, cansaço e a questão do olfato e paladar, né? Aí você fala assim, mas como que tem variantes, né? Da onde que surgiram? Por que que tem?
Então, normalmente, a gente pode falar assim, você pode pensar que quando teve o primeiro caso, a gente teve aquele caso que, vamos supor assim, que é o Covid original, né? Vamos supor, chegou no Brasil, então vamos colocar que é o Covid-19. E aí a gente teve o primeiro caso em São Paulo, e quando a gente viu, tipo, alastrou pelo Brasil inteiro. E aí a gente tem as variantes, que então a gente tem as cepas, né? Que a gente tem a P1, que é a variante de Manaus, e depois a gente tem a P2, que é a do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de vírus, tanto vírus quanto bactérias, a gente tem que levar em consideração que são micro-organismos que eles têm uma mutação muito rápida. E é como se fosse uma loteria. Então, por exemplo, assim, são vários sintomas, e aí você pode ter, por exemplo, assim, na primeira leva da galera, as pessoas falavam assim, eu não consigo comer porque eu não sinto cheiro e nem olfato, tipo, olfato e paladar, então eu não quero comer. E as pessoas tinham muita diarreia. Na variante, as pessoas não queriam comer, elas simplesmente não tinham vontade, mas não perdiam o olfato e paladar. Mas elas tinham constipação. Então, o sistema gastrointestinal estava sendo afetado nas duas formas. Mas um estava dando diarreia e a outra dava constipação. Em uma, a diarreia ela causava desidratação. Então, a pessoa se sentia mais fraca ainda. E aí são essas pequenas trocas. Os sintomas, a gente tem uma gama muito grande. E tem sintomas muito raros, que é igual bula de remédio. Quando a gente fala da variante Delta, que é a variante indiana, o pessoal fala muito sobre o fungo, né? Ah, meu Deus, tem um fungo negro e tal, esse é o grande problema. Não tem como eu pegar e falar assim, todo mundo que tiver e for atingido pela variante Delta, que é a variante indiana, vai ter o fungo negro, porque esse fungo, ele não tem um N dizendo assim, uma pesquisa robusta dizendo, é justamente por isso. Mas existe uma grande hipótese de que esse fungo, a presença desse fungo, ela seja em questão das péssimas condições de higiene da Índia. Então, por isso que acontece. E aí você tem essas questões climáticas. Então, por exemplo, assim, se você for parar para pensar em questão de Brasil, o clima do sul é completamente diferente do sudeste, que é muito diferente do norte. Então, a gente tem essa variante, essa variação, tanto climática, quanto em questão de biotipo de pessoas. Então, a gente sabe que, por exemplo, é, a gente tem várias raças e várias etnias, e a gente tem uma mistura muito grande cultural dentro do Brasil. E tudo isso interfere. Então, eu não consigo dizer, por exemplo, existiam estudos que falavam assim, quem tem sangue A positivo tem mais chance, quem tem, não sei das quantas, não vai pegar. Não tem como você programar exatamente isso, porque o vírus ele está mutando a todo tempo. Só que ele dá uma mutação, por exemplo, assim, como se fosse uma loteria. Ele tem 300 mil, tipo, tem 300 mil possibilidades de tentar melhorar. Umas vezes dá certo. Aí deu certo em mim. Eu transmiti para você. Aquela chance não deu certo no teu organismo. Então ela não se torna uma variante que ela vai, por exemplo, assim, então é a P3. Não, porque a gente tem como se fosse agora ativa no Brasil, a gente tem entre 60 e 100 variantes. Só que algumas Uau! você consegue encontrar critérios semelhantes. Então, a gente tem, por exemplo, quando eu fiz o workshop, que a gente falou sobre a questão das variantes, aí tem todo um sistema da OMS para você determinar exatamente, essa variante tem uma incidência, então você consegue encontrar em tantas pessoas. Então, é considerado, porque senão você não consegue tratar todos os sintomas em cada pessoa. E aí você tem que levar em consideração as comorbidades de cada um. Então, cada organismo responde ao vírus de uma maneira. Sim. Essa é a grande sinuca de bico, né? Essa é a grande dúvida, porque É, não porque assim, sabe bem por como vai exemplo, funcionar assim, em cada um. a gente está vivendo aqui em Foz, por exemplo, eu não sei como é que tá o clima aí na tua cidade, mas, por exemplo, aqui em Foz a gente está, numa semana, a gente está com 2 graus de temperatura negativa, geada, e aí final de semana tá 30 graus. Então, por Ontem exemplo, aqui, eu tô ontem, no Rio, ontem deu 33 é, graus no Rio.
Então, ontem de manhã eu olhei a temperatura, tava tudo tranquilo. Eu saí de casa de calça jeans, camiseta e tênis. Quando eu voltei, tava 7 graus. Daí hoje eu tô com o Uau. nariz, tipo, gelado. Mas assim, como que o teu corpo não vai responder, né? Então, assim, você fica muito nessa variação de temperatura. Então, a gente estava com uma semana que deu neve. Não sei se você viu. Aqui em Foz não nevou. Mas no sul nevou muito em Gramado, Rio Grande Sim. do Sul. E aí aqui também era um frio de lascar. Tava todo mundo encapotado, cheio de roupa e casaco. Só que daí 3 dias depois você tá tipo 30 graus. Não tem organismo que aguente Que sistema aguente. imunológico, né? Por mais que você Verdade. cuide um monte. Ó, tá 37 graus em Ji-Paraná. Meu Deus, logo ali. É, é muito doido. Então a O gente tempo tá muito doido. é muito doido, né? Então, e assim vai indo. Perfeito. O nosso título é um título muito curioso, né? Então, fisioterapia gentil para tratamento pós-Covid. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa fisioterapia gentil, né? Porque é claro que a gente sempre deveria fazer uma fisioterapia gentil para todos, né? Mas o que que essa bandeira quer dizer para você? Essa bandeira quer dizer muito a questão do, por exemplo, do RTA, de você respeitar o teu paciente. Quando a gente fala de fisioterapia respiratória, a gente sempre pensa naquelas manobras, compressão, descompressão, vibrocompressão, tapotagem. Tipo, tapotagem nem se usa mais, sabe? E aí, às vezes, você pensa que você tem que espancar o teu paciente, sabe? De fazer manobras brutas, abruptas, compressões, descompressões, vai, tosse, sabe? E o paciente ele está completamente fragilizado, então ele já está num sistema tipo de estresse, sim, do sistema nervoso dele, simpático, está todo ali. Você tem que trazer ele mais para o parasimpático, para ele dar mais uma relaxada, então para ele se sentir um pouco mais acolhido, né? E não despertar muito mais essa questão de ansiedade. Quando a gente fala do RTA, a gente trabalha muito com toques, e esse toque é sempre suave, sem causar grandes agressões ao paciente, que tem vários vídeos, eu depois até posso compartilhar no meu Instagram, sobre essa comparação de um atendimento de RTA e um atendimento de fisioterapia que às vezes você falava, isso aqui que é o normal. E aí você fala assim que não é normal, entende? Então, por exemplo, eu tinha uma paciente antes da pandemia que ela tinha uma doença crônica pulmonar. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu trabalho com uma técnica diferente e tal, não sei o quê. Daí ela, tá, pai, pode ser. E aí ela falou assim que ela nunca tinha expectorado tanta secreção. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos, assim, eu comprava pacotes de guardanapo mesmo, né? E eu usava por atendimento um pacote de guardanapo, de tanta secreção que saía. E eu atendi Uau! ela 2 vezes na semana. E ela sempre falava assim: nossa, é a primeira vez que eu faço fisioterapia, eu não sou espancada. Tipo, que eu não me sinto apanhando. Então, quando às vezes você vai atender uma criança, a criança chora desesperadamente. Daí você fala assim pra mãe, não, é assim mesmo. Tipo, não é assim mesmo. Então, você não tem que despertar essa questão do estresse. O paciente já tá passando por estresse, ele já não tá conseguindo respirar. Quer estresse maior que esse, né? E aí você estressa Sim. cada vez mais ele, é pior ainda. Então, essa questão da fisioterapia gentil é justamente por isso, para você trazer um acolhimento para o paciente, de você acolher ele, você escutar ele, você ver como que o corpo dele vai responder. Você não precisa de manobras muito abruptas para você pegar e conseguir um resultado. Quando você vai trabalhar com fáscia, por exemplo, você não precisa socar o paciente para você reposicionar ou tirar uma atenção. Você vai trabalhando, você vai liberando, você vai conversando. E cada vez mais você vai vendo que o emocional ele interfere muito na parte musculoesquelética. E é bem isso, igual a Maria falou, é a humanização. Então o paciente não tem que você trabalhar com aquelas. Vai comprimindo costela, costela, comprime, comprime, tosse, 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 aspira o paciente. Tipo, não é. Às vezes o paciente não tem secreção e tá tudo bem. E às vezes você fala pro paciente, fala assim, viu? Você vai tossir daqui 1 hora, mais ou menos. Por quê? Porque a secreção às vezes está na base do pulmão do paciente, você não consegue levar para ápice para ele expectorar. Então você tem que orientar o teu paciente, porque às vezes ele fala assim, nossa, foi na fisioterapia não aconteceu nada, 2 horas depois eu morri tossindo em casa. Então é muito Verdade. nesse quesito de você trabalhar com mais afeto, sabe? De você trabalhar realmente com uma fisioterapia de maneira mais gentil com o paciente. Ele já passou por todo um trauma de uma doença.
Tá todo mundo traumatizado com a questão da pandemia. Nunca ninguém tinha vivido, né? Isso, Por está exemplo, vivendo. eu nasci em 86, eu nunca passei por uma guerra. Mas a situação que a gente viveu, trabalhando nos hospitais, era uma situação de guerra. Então, provavelmente, eu não vou passar por isso de novo, né? Mas, espero, né? Mas, assim, é uma Hum, coisa que você pensa, né? Então, como que você pode trabalhar com o teu paciente de uma maneira que você possa mais acolher ele do que ir nessa do agredido. Tipo, você tem que fazer, tem. E eu falo que, sim, existe uma maneira, eu falo muito isso, existe uma linha muito sutil entre você estimular e você cobrar demais. E aí o teu paciente ele pode se sentir motivado, ele fala, ah, foda-se, não quero nem saber dessa pessoa mais. Então você verdade. tem que sempre trabalhar muito com a conscientização. Eu falo que normalmente eu atendo meus pacientes de 1 a 2 vezes na semana. Esse negócio de você atender hoje, ninguém mais tem tempo, gente. A verdade é essa. A não ser que você esteja afastado do teu trabalho, você não tem tempo de ir na fisioterapia 5 vezes na semana. Você não tem. Se você, fisioterapeuta, fosse falar assim, olha, tô com uma tendinite, você precisa vir 5 vezes na semana, você fala, não vou. Tipo, não tenho como ir. Então você precisa colocar o teu paciente de uma maneira que ele consiga encaixar o teu atendimento dentro da rotina dele. E isso também é um atendimento gentil. É igual, por exemplo, eu trabalho com a antes de ter a pandemia, né, eu já trabalhava com a metodologia hipopressiva. São 2 atendimentos na semana. E aí, uma das coisas é a questão do pós-parto, né? De você trabalhar essa questão de diástase, pós-parto, tônus abdominal após a gestação. E aí, às vezes, a pessoa fala, a mulher chega para você e fala assim: eu não tenho com quem deixar meu filho 2 vezes na semana. Eu consigo vir uma. Você acha que vai dar resultado? Eu falo, vai. Se você se comprometer, vai dar resultado. Talvez em vez de você fazer em 6 semanas, que você vai fazer em 1 mês, você vai demorar 1 mês, 12. Tudo bem, vai funcionar igual. Mas aí você coloca na cabeça dela que assim, tá, eu tô fazendo alguma coisa por mim, eu não tô exigindo dela. Fala, viu, minha filha, se você quer ter o teu corpo de volta, você vai ter que se virar nos 30, pegar, vai lá, ser uma super mãe, fazer acontecer e ainda, sabe? Então você começa a acolher o paciente. E isso não é só no pós-Covid, você começa a acolher ele em todas as áreas que você trabalha. Maravilhoso. A gente precisa acolher em todas as áreas. Muito bom, muito bom. Perfeito, Thaís, amei, muito bom. Adorei a nossa conversa. E vai ter Que outro bom. workshop. Fala um pouco do workshop que vocês fizeram. Fala pra gente se vai ter outro, se vocês estão programando. A gente gravou, na verdade, assim, a gente fez um projeto com a Janaína Cintas e aí a gente gravou um curso que chama Tratamento Pós-Covid. Esse curso ele tá gravado e ele tá disponível na Hotmart, tem o link também no meu Instagram. E aí depois a gente acabou fazendo um combo, porque o que que aconteceu? A gente fez o primeiro curso e era como se fosse assim, como que eu vou atender o meu paciente? Como que eu vou receber? Como que é toda essa questão desse olhar mais gentil do paciente. Então, como que eu fosse atender ele em questão de 5 atendimentos? Então, para eu tirar ele dessa questão, por exemplo, eu reabilitei a parte pulmonar, agora vamos seguir em frente. E aí surgiu a demanda de, e aí, como é que eu coloco meu paciente para fazer pilates de novo? Como que eu coloco ele para voltar a praticar a metodologia hipopressiva? Então, a gente fez um workshop, que também está gravado, que ficou um material muito legal. Então, a gente falou assim, como que a gente começa a falar de novo para esse paciente? Como que a gente vai colocar esse paciente para fazer as atividades, fazer os exercícios? E aí, depois a gente surgiu todas as variantes, daí as pessoas também, tipo, gente, e agora, né? Então a gente acabou fazendo também mais um workshop sobre as variantes, só que ficou um material que foi muito. A ideia foi sempre manter um material muito prático, para ser uma coisa fácil, sabe? E aí a gente acabou disponibilizando num pacotão. Ó, Janaína, acabei de falar de Janaína você, entrando. Janaína entrando. Aí eu falei que a gente fez, Jana, só para te contextualizar. A gente fez o projeto do pós-Covid, daí a gente fez os 2 workshops e depois a gente acabou fazendo um combo que chama Combo Pós-Covid. A Pri entrou também, né? Você me confirma se eu estiver falando errado, que a Pri que é da mídia. E aí a gente fez esse combo que daí tem o curso
E daí tem os 2 workshops, então ele dá, acho que 15 horas, que a gente fala só de pós-Covid. Então é um material bem atual, bem bacana. E aí agora a gente está fazendo novos projetos. Semana que vem a gente está com um projeto bem legal, que é da metodologia hipopressiva. A Jana está fazendo essa semana e daí eu vou participar semana que vem. Maravilha. É, semana, quem tá aí não tá sabendo, pessoal, é a semana da metodologia hipopressiva, postei bastante aí. Então, quem Isso. não sabe que é, vai lá no Janaína Cintas, no Instagram dela, acha lá o link, se inscreve, porque realmente está fantástica essa semana. Todo mundo de olho em você, fisioterapeuta de sucesso. Ah, Sim. viu, Thaís? E daí, semana que Parabéns. vem, a gente vai fazer o primeiro congresso da metodologia hipopressiva e a gente tem uma mega novidade, que é a questão dos hipertensos. Então, aí a gente vai trabalhar acabando falando bastante sobre essa questão da metodologia hipopressiva e esse público de hipertensos. Ó, a Pri falou que tá no link da bio do Instagram da Janaína. Então, quem quiser saber tanto do tratamento pós-Covid, dos workshops do pós-Covid, que quiser saber mais dessa live, tá o link no Insta da Janaína. E quem quiser saber também da inscrição, já está tendo os grupos do Congresso da Metodologia Hipopressiva, que vai ser semana que vem. E hoje a Jana tem aula 9 horas também ao vivo, que é no Instagram dela, ou no YouTube. Tô confusa E no nas YouTube. redes sociais. Eu tô sabendo É. só as minhas redes sociais direito. É no YouTube e no Instagram. Se entrar pelo Isso, Instagram, dá lá isso, para daí ver o que está acontecendo no já vai dando YouTube. Isso, certinho. Mas isso, é isso, esses são os perfeito. nossos projetos. Muito bom. Vocês têm que colocar muita coisa aí para frente, porque é sucesso. É sucesso. Aí a Janaína está colocando Sim, aí que é no é no YouTube. Isso, YouTube. Jana, obrigada. Escreve aí o seu YouTube, Jana, para o pessoal poder acompanhar hoje, por favor. Então, Thaís, quero te agradecer demais. Adorei a nossa live. Vou dar o recadinho final aqui da live da semana Sim, que vem. Vou pedir para você falar aí o seu recado final também. Na semana que vem a gente vai ter o professor Fábio Perissé, que é fisioterapeuta, especialista em terapia manual ortopédica, especialista em fisioterapia esportiva e especialista em gestão em saúde. E a gente vai conversar sobre um tema muito polêmico, que é sobre as bandagens. Então, as bandagens realmente funcionam? Então, de muitas bandagens agora nas Olimpíadas, né? Tá saindo muita uhum. postagem sobre bandagens, então vamos conversar sobre isso semana que vem com essa pessoa incrível que me ensinou muito sobre bandagem, fiz vários cursos com ele sobre bandagem e vai ser realmente uma live fantástica. Thaís, muito obrigada. Dá seu recadinho final aí. Obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente. Queria agradecer o convite, né, para a gente ter essa oportunidade de falar, de expor um pouquinho de uma maneira como eu trabalho. Às vezes a gente acaba pensando assim, igual eu falei no começo, né? Às vezes você fala assim, eu sou de Foz, sou aqui do Paraná, é uma cidade do interior, e às vezes a gente não tem noção de que a gente pode chegar muito mais longe e compartilhar. Então a internet veio justamente para isso, e eu fico muito feliz e muito grata de poder compartilhar essa visão de como ser uma fisioterapeuta. Eu falo sempre, ser uma fisioterapeuta de sucesso, porque por muito tempo a gente sempre falou assim que a fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia não dá certo, fisioterapia não sei o quê. Mas, na verdade, tudo que eu tenho conquistei até hoje é através da fisioterapia. Então, sim, é essa questão de ser fisioterapeuta de sucesso, realmente é isso. E aí, quando você fala de sucesso, você pergunta sempre, tipo, o que que é o sucesso, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas sempre perguntam, por exemplo, assim, será que o sucesso é você ser famoso e coisa e tal? Eu acho que, na verdade, é você conquistar as coisas que você almeja. E é muito bom quando você conquista, é, tanto, não só essa questão de, por exemplo, de bens materiais, né? Eu acho que você conquista essa autoridade de você poder falar, de você passar para as pessoas, olha, de você, que igual eu te falei, por que a fisioterapia é gentil? Eu falo, porque eu acredito que você pode ter que trabalhar dessa maneira, e aí você vê os resultados, e você vê a evolução dos pacientes, e daí você vê que, por exemplo, assim, o paciente fala assim, mas uma vez na semana é suficiente? É suficiente, se você se comprometer e entregar um ótimo atendimento e o paciente se comprometer também com o tratamento, você consegue ótimos resultados. E isso é um sucesso enorme, né? Então, você tirar a dor do paciente, você fazer com que ele
se movimente melhor, respire melhor, não tenha crise de ansiedade. Então, isso realmente é um sucesso. E aí a gente acaba transmitindo essa visão que fisioterapia é muito mais do que o velho choquinho, o velho contar até 10 e só o gelo. Então a gente consegue transmitir muito isso. Então eu agradeço muito o espaço. E quando tiver a oportunidade, novos assuntos, a gente está disposta a conversar e a gente vai sempre crescendo, em busca do crescimento sempre, né? E é isso. Com certeza. Adorei, maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo, Thaís. Obrigada. Um Tchau, beijão para gente. você. Parabéns pelo Até. seu trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.